Meus irmãos, abram, por favor, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Hoje é o primeiro domingo de dezembro e é possível já vislumbrarmos, as luzes de Natal. É possível perceber o movimento das pessoas esperando ansiosamente o dia 25 de dezembro. O Natal, de fato, ele é um movimento de Deus, Deus envia seu Filho, Emanuel, Deus conosco, como acabamos de ouvir, e nós temos uma agitação em Israel, nós temos uma ordem vinda do governo e uma família partindo para Belém, para que cumprisse assim o que as Escrituras anteriormente já haviam afirmado sobre onde devia nascer o Messias, o Salvador de todos os homens. Nós temos Deus enviando um anjo para trazer luz à meia-noite, luz nas trevas, e trazendo a mensagem de que Deus enviou seu Filho, Senhor e Salvador. Nós temos um coral de Natal, o primeiro deles, cantando algo maravilhoso: glória a Deus nas mais altas alturas, paz na terra àqueles a quem Deus quer bem. E temos os pastores se movimentando, porque a palavra de Deus, quando ela é pregada ou quando ela é anunciada, ela gera em quem ouviu de bom grado uma expectativa de ver seu cumprimento e também um desejo e um anseio pela obediência. Então os pastores partem para Belém, encontram o nosso Salvador ainda infante, deitado em uma manjedoura. Se nós pudéssemos dizer que a salvação é um rio, certamente ela começa na eternidade, mas ela brota, ela surge na manjedoura e concluirá a nossa salvação na cruz do Calvário. Então o Natal, ele é algo especial, irmãos, algo que deve nos trazer alegria e especialmente vida de obediência e de adoração. Vejamos o que Lucas narra, embora eu tenha dado um breve resumo do que Lucas trata, do que os evangelhos tratam. Eu quero nessa manhã, irmãos, tratar talvez de uma das verdades do Natal que há muito está esquecida. Certamente eu e você temos boas lembranças do Natal do passado. Talvez na nossa infância, talvez quando pessoas que nós amamos ainda estavam conosco, Deus ainda não havia os chamado para si. Certamente essas lembranças trazem algum tipo de alegria, expectativa e, em alguns casos, até mesmo algum tipo de tristeza. É muito comum você ouvir as pessoas dizendo: o Natal já não é mais o mesmo, se perdeu alguma coisa, não reúne-se mais a família. E de fato, irmãos, hoje em dia, o Natal ele perdeu aquela essência de gratidão, aquela essência de devoção. O Natal, como eu falei no início, é um movimento de Deus agindo na história. O Natal não movimenta as pessoas para a igreja, para a adoração, para uma vida de temor e de obediência. Então se perde, e não é porque alguém não está mais conosco, não é porque a família já não é mais tão numerosa, é porque nós esquecemos algo fundamental acerca do que o Natal nos ensina. Vamos ver o que Lucas, então, fala para mim e para você. Eu vou ler apenas do verso 8, do verso 1 até o verso 7. Nós temos a ordem de César Augusto para que todos fossem alistar-se, Então José precisa sair de Nazaré e ir para Belém, cidade de Davi, e ali Maria então dá à luz ao seu filho primogênito, o unigênito de Deus, mas o primogênito de Maria. Vemos que Maria, pelo relato bíblico, teve outros filhos, A adoração dela como uma virgem perpétua não se sustenta numa leitura até mesmo simples das Escrituras, mas veja o que acontece a partir do verso de número 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo. Guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. É preciso lembrar que os pastores, eles não eram tão bem vistos pela sociedade judaica. É como se fossem cidadãos de segunda categoria. Então eles não tinham o mesmo privilégio, não tinham os mesmos prazeres que a sociedade de então judaica tinha. E é para esse tipo de pessoa, talvez os humilhados, os rejeitados, que a grande notícia da vinda do Messias é dita. Não foi dito nos palácios, não foi dito nas casas importantes, não foi dito no templo nem na casa do sacerdote,
mas a humildes pastores que estavam trabalhando no campo. Diz o verso 9: E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Mais uma notinha de rodapé. Há muitos cultos em que se pretende dizer que a glória de Deus apareceu, e as pessoas fazem coisas inimagináveis. Pulam, não são controladas, ficam descontroladas, alguns sobem paredes, se jogam no chão. Irmãos, quando nós contemplamos, e hoje nós podemos contemplar a glória de Deus através das suas escrituras, da sua palavra, isso gerará em nós um santo temor, um amor com reverência. Nós teremos a sensação do nosso pecado e a certeza da glória de Deus. Pedro, quando viu o nosso Senhor apenas fazer um simples milagre da multiplicação dos peixes, ele diz: ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. O profeta Isaías, ao ver a glória de Deus num alto e sublime trono, achou que iria morrer tendo ciência dos seus próprios pecados. Então, a glória de Deus vai levar eu e você a nos prostrarmos, não caindo para trás, como as pessoas caem hoje em dia, mas com o rosto em terra, em adoração, em temor, em uma evidência de reconhecer a santidade de Deus. Então os pastores viram aquilo e tiveram um grande temor. Mas aí vem a palavra de Deus, que traz calma. O evangelho tem esse poder, né? Parece que nos tira do prumo, nos deixa... E agora, como os discípulos, as pessoas que ouviram o primeiro sermão de Pedro, o que nós faremos diante dessa verdade maravilhosa de que Deus salva, mas que nós somos pecadores? O que vamos fazer? Pedro acalma o coração. O que Pedro diz lá em Atos? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Esses pecados que traziam a ira de Deus, eles podem ser anulados no momento em que você coloca a sua fé naquele que morreu e ressuscitou por você. Então o evangelho pode trazer alguma consternação para nós, pode trazer alguma angústia, mas também traz uma grande e bendita solução. E ele diz então: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. A partir daquela mensagem, nós devemos continuar falando das boas novas, porque há boas notícias para todo o povo, todo tipo de pessoa. Qual é essa notícia? Verso 11. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. É essa frase, irmãos, que eu quero que fique inculcada em sua mente e em minha mente. Ele é Salvador e todos estão dispostos a receber Jesus como Salvador. Não há ninguém que você pregue, você quer Jesus como Salvador? Eles vão dizer: sim, eu quero Jesus como Salvador. Mas quando você afirma que a verdade não é só até aí, não é somente como Salvador, é como Senhor, ou seja, como dominador nosso, muitas pessoas rejeitarão a salvação. Por quê, irmãos? Porque a salvação se manifesta em Cristo Jesus. Os anjos cantaram algo que os homens puderam entender. Veja o que diz o texto. Verso 14. Glória a Deus nas alturas. Essa é a maior causa de rejeição do evangelho. O evangelho glorifica em primeiro lugar o Senhor nosso Deus. E os homens estão acostumados a desejarem a glória para si mesmo. E creem que suas obras, creem que suas ações, creem que suas virtudes são capazes de lhe trazer a salvação. Então, a mensagem do Natal vai nos lembrar que para Deus ser glorificado, nós devemos olhar para Ele como Salvador e Senhor. A salvação glorifica a Deus nos mais altos céus, mas abençoa as criaturas na mais baixa das terras. A fonte e o começo da salvação é na eternidade, mas ela é experimentada na história humana. E nós falamos então de alguém que é o divisor da história. Nós falamos de Cristo, que é o centro do universo. Nós falamos do Cristo, que é o centro da palavra. Nós falamos do Cristo, que é o centro, e eu espero de todo o meu coração ser o centro da sua e da minha vida. O único meio dele ser o centro da sua e da minha vida é sendo o Senhor de nossas almas. Por quê, irmãos? Porque ele é a garantia do perdão de Deus e do amor de Deus para com os homens. O Evangelho traz alegria porque ele reconcilia o homem com Deus, reconcilia o homem com as pessoas. A Páscoa, a santidade de Deus revelada na cruz do Calvário começa com um Cristo que é deitado em uma manjedoura. Não há notícia igual
como a notícia do Natal, em que Deus se fez carne para salvar os homens. O que acontece, infelizmente, é que o diabo não pode destruir nosso Senhor. Não pode destruir tampouco a sua palavra. Embora ele tenha tentado, através das eras, desde o primeiro século, destruir nosso Salvador, tentou ainda ele infante, ainda no ventre infante, tentando matar nosso Salvador. Todavia, irmãos, a palavra de Deus permanece. Todavia, Cristo permanece. E embora o diabo não possa destruí-lo, ele tentará enfraquecer a ideia que eu e você temos de Deus. Pense comigo. Para você desobedecer alguém, para você não respeitar alguém, para você não amar alguém como deve ser, você precisa diminuir essa pessoa. Esposas tentam diminuir a autoridade do marido. Ovelhas tentam diminuir a autoridade do pastor. Filhos tentam diminuir a autoridade dos seus pais. No trabalho, a gente quer olhar para o patrão nos mesmos olhos para não reconhecer a sua liderança, a sua autoridade. Então, nós tentamos diminuir as pessoas para justificar uma desobediência ou uma falta de empenho no trabalho cristão. Mas Deus faz completamente o contrário. Ele estabelece a grandeza de Deus. Já no primeiro versículo da Bíblia, os irmãos devem lembrar o que diz Gênesis 1:1. O que diz Gênesis 1:1? No princípio, criou Deus. Irmãos, essa é uma declaração poderosíssima. Alguns estudiosos dizem que é uma declaração da grandeza de Deus. Porque no hebraico, Deus ali, Elohim, seria o plural. Então, Moisés, o que Moisés quer fazer? Moisés foi o agente de Deus para libertar o povo de Israel. O próprio Moisés disse, olha, Deus levantará um profeta semelhante a mim. A ele ouvisse. Então ele não dizia que ele era o grande profeta, mas que viria alguém. Mas ele é usado por Deus para que Israel fosse libertado do Egito, como cantamos hoje, né? Liberta, ó Deus, ó Israel. Vem, Emanuel. Israel ainda espera a sua grande libertação, embora já tenha vindo e eles não reconheceram, mas um dia hão de reconhecer. Mas Moisés, então, para aquele povo que tinha sido humilhado durante 400 anos, para aquele povo que era escravizado, que não tinha vontade própria, que não adorava a Deus da maneira correta, ele mostra que esse Deus é grande. Não só por aquilo que ele da forma como ele libertou, com mão forte e braço estendido, mas também porque ele é o Criador de todas as coisas. Então a grandeza de Deus é verificada logo no primeiro versículo. A grandeza de Jesus, irmãos, é demonstrada neste versículo que eu e você acabamos de ler. Pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eu me lembro que ainda em pequeno, lá no Rio de Janeiro, nós subíamos umas lombas no Natal e íamos cantando. Nós éramos católicos, a gente ia de casa em casa cantando nas ruas. E aquela música Cristo em Belém era muito linda. Eu gostava muito daquela música, mas tinha uma frase que me chamava a atenção. Pobrezinho nasceu em Belém. Na minha ideia de criança, era como se fosse um coitadinho, alguém sem valor. Eu não tinha ciência de quem era aquele que havia nascido em Belém. E talvez até hoje, irmãos, as pessoas não têm ciência daquele que nasceu em Belém. Por quê? Porque a vida de muitas pessoas hoje é baseada apenas na autossuficiência, na autossatisfação. Vivem para agradar a si mesmos. Quando eu e você temos contato com o Cristo, que é Senhor e Salvador, Salvador e Senhor, a nossa vida muda completamente. Caminhe comigo rapidamente pelos escritores do Novo Testamento. Romanos 1 primeiro. Veja o impacto que esta verdade de que Jesus é Senhor e Salvador produziu nos homens de Deus. Romanos 1, versículo de número 1. Veja como Paulo se apresenta à igreja que não o conhecia. A igreja de Roma foi fundada no dia praticamente pelas pessoas que vieram do Pentecostes, né? Não no dia do Pentecostes, mas daquelas que ouviram a pregação de Pedro e voltaram para Roma. Lembre-se que no Pentecostes haviam judeus de todas as nacionalidades. Então em Roma surgiu uma igreja pelo poder do Espírito Santo. E Paulo está se dirigindo àquela igreja, ele quer ter comunhão com aquela igreja, ele quer colocar o centro do seu pastorado àquela igreja. Ele quer que aquela igreja abençoe ele para ir para a Espanha, que a igreja o adote como missionário. É Paulo aqui, um missionário, se apresentando. E veja como ele se apresenta. Paulo,
servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Por que ele se apresenta como servo? Por que ele se apresenta como um escravo? A tradução literal seria escravo. Porque desde o dia, 25 anos antes dessa escrita, quando o Senhor lhe apareceu a caminho de Damasco, ele reconheceu que a vida dele não pertencia mais a ele mesmo. Irmãos, na noite de Natal, você precisa ser lembrado, a partir daquele momento, que a sua vida não pertence mais a você mesmo. Que o Senhor tem todo o direito sobre a sua vida. Amém, irmãos? Amém? Você foi comprado, não se esqueça disso. Não pelo sangue de animais, não pelo sangue de bodes, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O impacto que essa verdade tem na igreja é fazer as pessoas amarem a Deus acima de qualquer coisa, amarem seus irmãos, amarem as suas relações, porque há um Senhor sobre as suas vidas. Então o evangelho seria anunciado, vidas seriam transformadas, se de fato essa verdade que Jesus é Senhor governasse nossas mentes e nossos corações. Mas não vamos parar em Paulo, vamos ver o próximo escritor. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. Vem comigo para Hebreus. Mas veja como ele apresenta Jesus Cristo. Ele escreve essa carta para pessoas que estavam pensando em desistir. Pessoas que pensavam assim, olha, está muito difícil, a situação é perigosa, o Estado romano nos persegue, bora voltar para o judaísmo, que lá pelo menos a gente não era perseguido. Pessoas que estavam querendo tomar a rédea das suas vidas de volta. Como tem crentes, irmãos, que decidiram pegar a rédea das suas vidas de volta. Sacudiram as cordas que lhe prendiam ao Cristo. Tentaram ou fecharam os ouvidos e os olhos para as verdades de Deus. Agora eu tomo conta da minha vida. Como tem crentes que fazem assim, irmão? Porque se esqueceram de que Jesus é Senhor. Que lhe deve obediência, temor e amor. Veja o que o escritor diz. Verso 8, capítulo 1. Mas do Filho diz. Nós não podemos adorar os anjos. Essa é a comparação do escritor aqui. Os anjos não devem ser adorados. Os anjos são mensageiros, trabalham por aqueles que hão de herdar a salvação. Por isso há um contraste entre o Filho de Deus e os anjos criados. Jesus não é um anjo, não é o maior dos anjos, como algumas seitas dizem. Ele é o próprio Filho de Deus, ele tem a mesma essência do Pai, ele é eternamente gerado, ele nunca foi criado. Então ele diz o Filho, ó Deus. É o testemunho do Pai em relação ao seu próprio Filho. No Monte da Transfiguração, e também no batismo de Jesus, a voz que veio dos céus diz, este é o meu Filho amado, a ele ouvis. É uma ordem dos céus que eu e você ouçamos o Filho. Por quê? Porque o Filho é Deus e é Senhor nosso. E diz o texto, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do seu trono. Então ele está exaltando a Deus Filho, mostrando que nós devemos sim adorá-lo e reverenciá-lo, pois essa é a ordem do Pai. Continuamos com outro escritor bíblico, Tiago agora, capítulo 1 de Tiago. Tiago, meio-irmão de Jesus, né? Filho de Maria e filho de José. José e Maria tiveram filhos. O texto é muito claro que José não conheceu Maria até nascer Jesus Cristo. Depois eles tiveram outros filhos e filhas. E Tiago, esse meio-irmão, que não cria em Jesus, como seus outros irmãos também, mas a ele, de acordo com o escritor Paulo aos Coríntios, Cristo ressurreto apareceu a ele. Então ele foi transformado, ele creu, ele abraçou a fé, mas ele não se identifica como um irmão de Jesus. Ele não dá uma carteirada. Veja o que ele diz. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E não é porque ele era o irmão mais velho, Jesus era o irmão mais velho. É porque ele era o Deus eterno, o Senhor Salvador. Tiago reconhece isso. Não é da boca para fora, irmãos. Infelizmente, o cristianismo virou frases de efeito, frases da boca para fora. Dizemos que amamos a Deus sem ter tempo para Ele. Dizemos que Ele é Senhor sem obedecê-lo. Nossa vida precisa ir além das palavras. Precisa se manifestar em poder, em temor e obediência. Vamos para outro escritor bíblico, 1 João. Pedro antes, né? Embora Pedro, na sua primeira carta, ele ainda não se apresente como servo, na sua segunda carta ele deixa isso muito claro. Capítulo 1, 2 Pedro, versículo 1. Simão Pedro,
servo e apóstolo de Jesus Cristo. Na primeira carta ele diz, eu sou um apóstolo chamado para a obediência. Então ele tem em mente que o seu ministério só pode ser exercido pela obediência e pelo temor. Na sua segunda carta ele já deixa claramente para nós, eu sou um servo, e ele está escrevendo aqueles que alcançaram a fé preciosa pela justiça de Jesus Cristo. Se Pedro podia dar esse testemunho, nós também podemos dar. Porque a fé que salvou Pedro é a mesma que salvou a mim e a você. Vamos para 1 João. Embora João não fale também com todas as palavras servo, mas veja o que diz no capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Que verdade que não está? Jesus não é Senhor e Salvador da sua vida. Irmãos, infelizmente as pessoas tentam dividir Cristo. Colocam o Senhor de um lado e o Salvador do outro. Acreditam que podem ir para o céu sem obediência, sem lhe render honra com a sua própria vida. O Evangelho, irmãos, só salva aqueles que de fato estão dispostos a obedecer a Deus. A evidência da salvação, melhor dizendo, está naqueles que estão dispostos à obediência. Judas, o outro escritor bíblico, leia comigo lá, Judas 1. Judas também outro meio-irmão de Jesus. Ele está escrevendo para a igreja não se render ao falso ensino, não abandonar a verdade que uma vez foi dada aos santos. E ele diz, Judas, servo de Jesus Cristo. E esse versículo é poderoso, irmãos. Olha que maravilha esse versículo. Eu acho que eu já preguei uma vez aqui. Irmão de Tiago, ele não se identifica como irmão de Jesus, mas como irmão de Tiago, porque eles entendem essa distância, né? Ele é Senhor, ele é Salvador. Aos chamados queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. Então, por todo o Novo Testamento, a ideia de que lá em Belém foi deitado numa manjedoura não só o Salvador, mas o Senhor, fica evidente na vida daqueles que tiveram contato com Cristo. É interessante que o que mais chama atenção para mim é o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele vai mostrar na sua carreira, irmãos, que essa verdade não diminuiu o seu poder um momento sequer. Veja, o diabo não pode lhe fazer perder a salvação. Amém, irmãos? Amém isso? Crê nisso. Isso é uma verdade que nos traz paz. A salvação nós não perdemos, mas você pode perder a alegria da salvação. E como é que alguém consegue perder a alegria da salvação? Eu quero que você venha comigo agora para Gênesis capítulo 2. Até às 10 horas, é isso? 10 para as 10? Eu não lembro que horas comecei. Não faça assim, filho. Gênesis 2. A partir do verso 18, nós temos aqui o relato como Deus criou a mulher. Se alguém acha que a Bíblia é um livro machista, nunca leu ou leu de olho fechado a Bíblia. Né? Deus dá um de seus próprios nomes, né? Deus é nosso auxiliador, dá à mulher quando ele cria o seu próprio nome. Nós temos o Evangelho de Lucas, onde o ministério feminino ele é exaltado, ele é mostrado como muito eficiente e sem o qual Jesus não teria... ele foi muito abençoado pelo ministério feminino. Então, a Bíblia não comporta essas ideias de machismo como alguns querem incutir nas Escrituras. E nesse relato de Gênesis 2, da criação da mulher, você percebe que o escritor aqui, Moisés, ele deixa claro quem é Deus, quem é que está agindo, quem é que está construindo a família, quem é que fez o homem e fez a mulher a sua imagem e semelhança, o que ele é. E veja o que diz o texto, verso 18. E disse o Senhor Deus. Essa frase, irmãos, se repetirá até começar o capítulo 3. O escritor verá ou falará de Deus, ele usará essa expressão. E o Senhor Deus, colocando e incutindo na mente daqueles hebreus que estavam à porta da terra prometida, que era o Senhor que eles deveriam adorar. Era o Senhor que eles deveriam reverenciar. Aquele que criou os céus e a terra e que os libertou para si. Lembre-se, a salvação é Deus nos trazer para Ele. Pertencemos a Ele. Mas... diz o versículo 1 do capítulo 3. Quem lê para mim?
Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Se nós estivéssemos num teatro, né? Muitos anos que eu não vou a teatro, mas é como se uma cena fechasse, a cortina fechasse e uma nova cena abrisse. Tudo é maravilhoso, tudo é bom. E Deus viu tudo que havia feito e o diagnóstico de Deus era tudo muito bom. Mas fecha-se a cortina e um novo ato é aberto. E devo lhe dizer, irmãos, o ato mais triste da história. O ato em que aquele que era o nosso representante escolhido, aquele que estava diante de Deus representando toda a humanidade, fecha os ouvidos para a verdade e decide por si próprio o que deveria fazer. Despreza a Deus, despreza a sua palavra. Num primeiro momento, ele amava a Deus, ele tinha intimidade com Deus. Mas surge neste ato uma figura que até hoje quer enfraquecer o seu relacionamento com Deus. Ele está disposto que você adore a Deus, desde que não seja como Senhor da sua vida. Pense comigo quantas religiões existem hoje, quantas igrejas, até mesmo com o nome de cristãos, existem hoje, sem que as pessoas estejam lá adorando a Deus como Senhor. Eles vão ao culto, mas vivem de forma ímpia a vida inteira. Veja o que Satanás diz. Ele é a mais astuta das criaturas, diz o texto. Também é uma criação. Não sabemos em que momento e o porquê que Satanás tornou-se o que ele é. Mas, pelos relatos bíblicos, nós entendemos que ele teve um momento em que ele queria colocar o seu trono acima do trono do Altíssimo. Chegou um momento em que ele não queria mais ser criatura. Ele queria ser criador, ou ele queria receber a adoração, que era algo somente devido a Deus. E isso fez com que ele caísse, fez com que ele que o pecado tomasse conta dele. Quem lê para mim o verso número 2, por favor? 3:2. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Perdoe-me, lê de novo o verso 1, por favor. 3:1. É porque a serpente era mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus havia feito. Disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Você percebeu a sutileza aqui? Até agora, o relato bíblico se dirige a Deus como Senhor Deus. A partir deste momento, o relato bíblico diz que Satanás não se dirige a Deus como Senhor. Pergunta: Deus é Senhor de Satanás? Sim. Deus é Senhor de todas as coisas. Irmãos, não há um milímetro no universo onde Deus não requisite como seu domínio. Tudo pertence a Deus. Ele é Senhor das trevas, a Bíblia não diz isso? Não do mal, mas até da escuridão ele é Senhor. Então o crente precisa ter medo da escuridão, porque Deus governa até mesmo nas trevas. Ele é o Senhor do mar, ele caminha, diz Jó 9, pela face das águas. Ele governa tudo, até no inferno. Satanás não governa nem no inferno. Embora ele nem esteja lá ainda, mas tem o populacho acredita, né, que Satanás está lá num trono com um tridente, machucando as pessoas que vão para lá. Não é bobagem. O Senhor é Senhor até mesmo lá do inferno. Mas ele precisa, talvez, no seu desejo de tentar manchar o caráter de Deus, diminuir a força dessa palavra. Ele não é Senhor, ele só é Deus. Pensa comigo. Quantos crentes agem exatamente assim por sugestão de Satanás? Quando decidem não obedecer, quando decidem não vir ao culto, quando decidem contra a palavra de Deus em situações claras onde a Bíblia diz não faça, eu vou fazer. Quando decidem com quem se relacionar que não é biblicamente. Irmãos, quando nós decidimos não servir a igreja, ou nem mesmo vir à igreja, nós continuamos tendo Deus como Salvador. Mas naquele momento, na hora de tomar uma decisão, na hora de colocar a nossa vida assim, Senhor, o que quer que eu faça, aquilo que Paulo falou na sua conversão e nunca deixou de dizer, 25 anos depois ele continua dizendo, eu estou aqui para fazer a tua vontade, ó Senhor. Muitos crentes hoje, por sugestão de Satanás, acreditam que pode tomar as melhores decisões para as suas vidas. E assim Eva caiu, irmãos. Verso 2, e disse a mulher à serpente, o
fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Irmão, nós temos uma crise de autoridade na igreja, que começa com nossas crianças. Elas vão desafiar a sua autoridade desde o momento que saírem do ventre. A única criança que foi perfeita foi nosso Salvador. Eu imagino que devia ter sido um paraíso para Maria. Depois, quando vieram os outros filhos, ela acreditou que é mesmo, todos nós pecadores. A diferença deve ter sido brutal. Mas o texto bíblico não fala, né? É só especulação. Mas perceba já nas crianças como elas tentam nos manipular. Como você quer colocar uma roupinha de não, né? A primeira coisa que elas aprendem, não. Porque nós nascemos já, como Davi diz, em iniquidade foi formado, em pecado concebeu minha mãe. Nós temos essa natureza pecaminosa. E ela se desenvolve na ojeriza em obedecer, em reconhecer. Nós vemos uma placa de 60, não, eu posso andar 80. Diz não dobre, a gente dobra. São atitudes, irmãos, que brotam de um coração que é impenitente. Satanás sabe disso. E vai estimular essa independência minha e sua. Sabe o que vai acontecer se nós somos independentes? Vamos arruinar a nossa vida. A vida de Adão e Eva era uma até eles esquecerem que Deus era Senhor. O que significa para mim e para você, irmãos? Que a verdadeira fé resulta em plena obediência a Deus. Se o Natal não significar isso para nós, não existe luzes no dia que vá melhorar a nossa vida. Não adianta ter o pernil de Natal. Não é pernil de Natal, né? Pernil é no Ano Novo. Como é que é o nome? O peru de Natal. Não adianta os presentes ao pé da árvore. Se eu e você não nos lembrarmos que quem nasceu não foi só para me salvar. Foi para me salvar e me governar. Eu falo sem sombra de dúvidas que aqueles a quem Deus não governa na terra, ele não levará para si nos céus. Porque é incoerente, irmãos. Mas, pastor, como é então que eu vou viver uma vida de obediência? Como é que eu vou viver uma vida de temor? Eu vou usar Paulo novamente. Vamos lá para o capítulo 9 de Atos, por favor. Atos capítulo 9. Verso 5 que ele lê para mim. Ele disse, quem é Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem persegue. Tudo é para ti, Aqui, a palavra traduzida por Senhor, ela vem no grego a palavra Kyrios, que significa aquele que tem todo o poder, aquele que tem todo o domínio. Nenhum judeu usava essa expressão a não ser para Deus. Lembra quando Jesus vem caminhando sobre a face das águas e os discípulos estão no barco e ficam apavorados com Jesus, né? Pensando que era um fantasma, né? Aquelas superstições judaicas. E Jesus entra no barco e aquieta o mar, aquieta os ventos. E eles, quem é este? E eles acabam adorando o Senhor ali naquele barco. Porque eles reconheceram que não era um homem que estava ali, um homem comum. Era o Deus homem, o Filho de Deus. O milagre da encarnação é que Deus se tornou um conosco, um igual a nós, sem os pecados que nós temos, logicamente, porque o Espírito Santo preparou um corpo para Cristo. Mas todo judeu e todo crente que reconhece isso, ele é Senhor, ele é o Kyrios, ele tem domínio. Paulo agora ele não domina mais a sua vida. Ele olha para o Senhor a quem ele perseguia, porque o próprio Senhor diz isso, né? Eu sou Jesus a quem você persegue, ele vai responder. Daquele dia em diante, irmãos, Paulo só tem uma coisa em sua mente. Senhor, o que quer que eu faça? Pensa comigo, irmãos. Eu fiz esse desafio para a nossa igreja no domingo que preguei mais ou menos nesse texto. Ele disse, no próximo culto, você pergunta para Deus o que Ele quer que você faça. Se quer que você vá para a academia, para fazer compras, ou se Ele quer que você venha para a igreja. Tenha coragem de fazer essa pergunta para Deus. Tenha coragem de fazer perguntas daqueles... Você percebeu que quando alguém quer pecar, não vem à igreja? Para de vir. Quando alguém quer pecar, não busca conselhos.
O pastor não existe nessa hora. Porque a pessoa já se tornou senhora de si ou senhor de si mesmo. Então as resoluções já foram tomadas. Por que eu vou perguntar? Mas sabe que se perguntar vai ouvir algo que não vai gostar. Se você tiver a coragem, irmãos, isso tem que ser a coragem, de passar a viver perguntando para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Tenha certeza que a sua vida vai mudar completamente. Você experimentará uma alegria inimaginável dentro da obediência a Deus. Volta comigo agora para Lucas 2. Veja o que o texto diz. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cadê Lucas? Olha a frase dos anjos. Lucas 2, verso 10. Não temas, o evangelho acalma o coração, tira as preocupações, porque eu trago novas de grande alegria. O evangelho é uma grande e boa notícia. Lembre-se que o evangelho é pregado num contexto judaico e num contexto romano. Então, essas culturas tinham as suas próprias interpretações de boas notícias. Talvez você também tenha as suas próprias interpretações de... O que é uma boa notícia para você? O nascimento de alguém, as férias chegando, né? Os presentes que estão sendo comprados, espero que talvez tenha botado meu nome lá na sua lista. Tudo bem? Vamos orar? As boas notícias, não sei quais são, o que traz alegria de fato para você. No contexto aqui, para os romanos, o que era uma boa notícia? O que era o evangelho? O que eram as boas novas? Era a notícia de uma vitória em batalha. O mensageiro que voltava dizendo, vencemos mais uma batalha. Isso era uma boa notícia. Para os judeus, a boa notícia era a esperança do Messias, que viria e que traria a salvação, a libertação. E aí eu lhe pergunto, e a Bíblia? O que a Bíblia diz sobre o evangelho? Qual é o aspecto do evangelho? O que é essa boa notícia? O evangelho é a boa notícia, irmãos. Que através da vida, da morte, da ressurreição, você pode ter a tão esperada salvação. Essa é a boa notícia que o anjo está dizendo. Isso é suficiente para te trazer alegria, mesmo que você tenha tristezas, mesmo que você tenha decepções, mesmo que as coisas lhe faltem, você conseguirá perseverar. Leia o livro de Tiago. Tiago, que se apresenta como servo, lá pela Santa, ele diz, olha, o Senhor lhe dê paciência, o Senhor lhe dê capacidade de perseverar, de manter-se firme. Irmãos, lembrem-se, o Evangelho trouxe paz de Deus, a paz de Deus para você. Fez paz com Deus e lhe dá a paz de Deus. Você sente a paz de Deus. E o que essa paz gera em mim e você? A capacidade de continuar servindo a Deus, mesmo em face das dificuldades. A capacidade de continuar servindo a Deus, mesmo convivendo com pessoas difíceis. A capacidade de viver para Deus, mesmo nas mais angustiosas horas da nossa vida. Por quê? Porque a boa notícia do Evangelho é que Deus está comigo. Deus está andando ao meu lado. Deus me fortalece e Deus me capacita. Lê para mim Romanos 1, versículo 14 e 17. Romanos, capítulo 1, versículo 14 e 17. A 17. Obrigado. Eu acho lindo essa frase de Paulo. Sou devedor, verso 14. Ou algumas traduções, eu tenho uma grande obrigação. Irmãos, você sente que tem uma obrigação com as pessoas deste mundo? Você sente que deve alguma coisa a elas? Não estou falando financeiramente, não estou falando da SPC, não estou falando de Serasa. Eu estou falando das boas novas. O que o Natal deve nos lembrar é que o Evangelho é uma grande necessidade. O Evangelho precisa ser anunciado. Mas não é um Evangelho em que Jesus ainda é um menino. Ou o Evangelho que Jesus está pendurado numa cruz. Não. É o Evangelho que ele veio e foi colocado numa manjedoura assim.
que ele cresceu e obedeceu ao Pai, vivendo uma vida que é dada a nós pela fé. Deus ainda exige de mim, de você, uma vida de obediência e fé. Nós ainda não conseguimos plenamente, então a temos em Jesus Cristo. O Evangelho fala de um Cristo que subiu à cruz, porque se ele não subisse à cruz, nós desceríamos ao inferno. O Evangelho diz que ele consumou a obra da salvação. E eu e você devemos isso às pessoas, irmãos. Nós devemos isso para elas, porque se elas não ouvirem, obrigado, meu amado, elas morrerão e o seu sangue estará em nossas mãos. Quantas pessoas você tem negado o Evangelho na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família? Pais nunca falaram do Evangelho para seus próprios filhos. Filhos nunca falaram do Evangelho para seus próprios pais. Paulo diz assim: eu devo para o mundo que ainda não conhece, que eu não conheço, aquilo que Deus me deu graciosamente. É um presente que vem a mim e que sai de mim para anunciar a luz do Evangelho para todas as nações. E ele diz, verso 15, enquanto está em mim. Isso é maravilhoso. Ele não confia em si mesmo. Mas deve haver em nós esse desejo. No que eu puder fazer, eu vou anunciar o Evangelho. Amém, irmãos? Em 2024, você pensa assim, no que eu puder fazer, eu vou ajudar a minha igreja. Presencialmente. Anunciando quando saírem. Eu acho que tem um sábado do evangelismo, tem? Tem ou não tem? Não tem mais? Tinha no passado, né? Por que será que parou? Não vou criticar o irmão, longe, não, nunca mais me convido. Mas será porque nós também não nos esforçamos mais? Porque aquilo que dentro do meu poder, aquilo que eu posso fazer, eu deixo de lado. Alguém vai fazer? Tem um pastor para fazer. Tem um irmão fulano para fazer. Quando na verdade o anúncio do Evangelho é algo que cada um de nós deve fazer. Então Paulo diz, enquanto está em mim, estou pronto. Quem estaria pronto para amanhã anunciar o Evangelho? Pastor, eu estou pronto. Amanhã não dá. A gente é como aquelas pessoas, né? Deixa eu experimentar uma junta de boi, eu casei. Nós estamos cheios de desculpas, irmãos. Simplesmente porque nos esquecemos de que Ele é Senhor. Não tenho mais domínio de mim mesmo. Então o Evangelho, irmãos, é o poder de Deus. E a igreja parou de pregar o Evangelho. Não estou dizendo que essa igreja parou. Por favor, conheço o pastor de vocês, meu amigo e meu irmão muito amado. Mas percebam, as pessoas não falam mais do Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho proclama a glória de Deus. De um Deus que veio em Cristo, né? Cristo, Deus encarnou, o Filho de Deus, o Verbo eterno encarnou para salvar dos nossos pecados. Essa ideia é horrível. Veja o que o anjo diz, voltando para lá. Para Lucas. Versículo de número ainda 10. Eis que vos trago novas. Percebam. O Evangelho, ele não nasceu na vontade dos homens. O Evangelho não nasce na terra, nasce nos céus. Vem de lá, o Evangelho é de Deus. Jesus, conversando com Nicodemo, diz, necessário te é nascer de novo. Numa tradução literal, Jesus disse a Nicodemos, você tem que nascer do alto. Então as boas novas do Evangelho, a sua origem está em Deus, mas as pessoas preferem acreditar em algo que elas possam fazer. O Evangelho, uma vez aplicado à vida do crente, ele vai envolver sofrimento e dor. Porque Jesus disse, quem está disposto a me seguir deve negar-se mesmo. Ou seja, passo eu a adorar, a amar a vontade de Deus e a odiar a minha própria. A condenação eterna, irmãos, está em aqueles que não reconhecem, não aceitam a mensagem toda do Evangelho. Pense por um momento. Hoje, o Evangelho lhe domina, lhe governa. Como foi o ano de 2023? Foi de obediência, foi de temor, foi nas mais diversas dificuldades, ainda permaneceu com aquele coração, Senhor, eu confio em Ti. O Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu libertador. Ontem nós pregamos no culto de louvor e gratidão pela formatura da Cacá, pelo tempo que ela esteve lá aí conosco. Eu usei o Salmo 116, em que o salmista diz assim, o que darei eu por todos os benefícios que Ele tem me feito? Irmãos, pensem em todos os benefícios de Deus esse ano. E quanto nós fomos ingratos, quanto as nossas orações foram fracas, quanto a nossa força não existiu para obedecer, para amar o Senhor. O Evangelho, irmãos, é um estilo de vida para cada
de nós um estilo de vida de temor e de obediência. Filipenses capítulo 1, verso 27. Quem lê para mim, por favor? Filipenses 1, 27. Quem lê para mim? Veio acima de tudo o próprio título do Evangelho de Cristo, para que, unindo, vemos o estado ausente, ouça o tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com a sua alma, dando juntos pela fé evangélica. O que é importante para Paulo? É a decoração da igreja? É o tempo de passeio, de comunidade? O mais importante é viver de modo digno do Evangelho. Veja, então há um modo de viver o Evangelho. E não dá para viver ele sem entender que ele é Salvador, e isso é maravilhoso. Ele me salvou, ele se entregou por mim, ele tem cuidado de mim, né? Deus continua cuidando de nós, ele intercede por nós, mas ele também é Senhor. E nessa parte eu digo, Senhor, o que queres que eu faça? O Evangelho se originou em Deus, irmãos, e traz para mim e para você a glória desse Deus trabalhando e agindo em nós. E o que acontece quando se ouve a mensagem? Os pastores partem para Belém e encontram lá o menino, adoram o menino. Sendo assim, irmãos, temos certeza que a palavra de Deus não volta atrás. Temos certeza que se nós seguirmos em obediência a Deus, esse caminho será maravilhoso, porque ele culmina numa vida de adoração e verdadeira devoção. Que ouvir o Evangelho é glorioso, porque traz a salvação de Deus para cada um de nós. Quero terminar, irmãos, em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1. Todo mundo achou? Lembra que eu falei que Pedro não se identifica no início como servo, né? Mas veja como isso é claro no seu contato com o povo. Veja como é claro nas suas palavras. Versículo número 13. Portanto, cingindo os vossos lombos. Veja, irmãos, quando você vier à igreja, quando você for ler a palavra, quando você for orar, comece preparando a sua mente para que você consiga exercitar o autocontrole, parar de seguir a própria vontade, passar a fazer a vontade de Deus. Então Pedro está dizendo, olha, cinge, né? Prepara a vossa mente. Por quê? Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O crente não se desespera, ele se lembra da manjedoura. Que a partir da manjedoura a graça foi manifestada. E eu vou receber esperança, eu terei esperança. Porque esse mesmo Cristo que veio, subiu aos céus, voltará de lá para me buscar. Então ele continua. Verso 14. Qual é a frase? Como filhos? Por que ele é um filho obediente? Porque ele é um pai que é Senhor. Irmãos, você não obedece quem você não respeita e ama. Os pais dessa geração estão muito preocupados em ser amados pelos filhos. Percebeu isso? Eles têm, infelizmente, porque as famílias estão totalmente destruídas, os pais tentam ter amor em relação aos filhos, né? Então, querem ser amigo dos filhos e não são capazes de dizer não para os filhos. Não, aí os filhos crescem sem ter aquele respeito para aquela autoridade dos pais. Não são, então, filhos obedientes. E isso reflete, às vezes, na relação com o próprio Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas talvez não sejamos filhos obedientes de Deus. Jesus, na frente do túmulo de Lázaro, disse ao Pai em oração: eu sei que o Senhor sempre me ouve, porque eu faço sempre a sua vontade. Fica claro na relação de Jesus. Ele chegou a dizer que a comida dele era fazer a vontade daquele que havia o enviado. Qual é a sua comida, irmãos? Qual é a nossa, né? Não é só a sua, qual é a nossa? Somos de fato filhos obedientes porque ele é um Senhor amoroso, um Pai piedoso. Mas não nos esqueçamos da bondade e da severidade de Deus.
Bondade para quem lhe obedece, severidade para quem se mantém resistente à verdade. E ele continua. Não vos conformando com as suas concupiscências, que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Verso 17. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu não sei quanto tempo vocês têm de vida. Cada batida do coração nos aproxima da morte. Nossa vida pode acabar a qualquer momento. Mas que até o último suspiro, até a última batida do nosso coração, a nossa caminhada seja manifestada em amor, obediência e temor a Deus. Não há outro modo de viver. E vivendo assim, experimentaremos a alegria que o Natal me lembra. Uma boas novas e salvação veio dos céus e traz paz ao meu coração, à minha vida e esperança para a minha família. Amém, meus irmãos? Deus dê graça aos irmãos, um Feliz Natal aos irmãos, lembrando que Jesus é Senhor e Salvador. Que na sua ceia de Natal, se você não puder estar na igreja, e Deus permitiu que seja no dia 24, um domingo este ano, que não aconteça o que Maria disse, achando que era um hortelão, levar o meu Senhor e não sei onde colocar. Coloque, Senhor, no centro da sua vida, no centro, na sua noite de Natal. Amém? Pai, só o teu poder, Senhor, pode gerar em nós temor e obediência. Só o teu poder pode manifestar em nós aquilo que de fato é o caráter do cristão, a bandeira do cristão. Uma vida de obediência, uma vida de temor, uma vida de santidade, Pai. Perdoa, Senhor, todas as vezes que tomamos decisões contrárias à tua palavra, como fizeram nossos pais lá no Jardim do Éden, que desprezaram a sua palavra, porque foram enfraquecidos na sua obediência, na sua relação de Senhor e servo. Pai, o Senhor nos domina, porque o Senhor não só nos fez, mas nos salvou. O Senhor é nosso Criador e nosso Redentor. Tem todo o direito sobre nós, Pai. Que a nossa vida reflita esse direito e essa glória se manifeste em todo o nosso modo de viver. Assim eu oro pedindo perdão de nossos pecados e clamando, nos auxilia, Pai. Obrigado pelo tempo com os irmãos, obrigado pelo café que iremos ter, que a sua graça continue se manifestando até o fim dos dias. Em nome de Jesus oramos. Amém.